Meus irmãos e minhas irmãs, é com alegria que me encontro aqui para pregar a palavra de Deus para vocês, esperando que esta palavra possa germinar, possa frutificar, possa trazer consolo, edificação para o coração de cada um de vocês. Deus tem nos dado o privilégio de estarmos juntos virtualmente e levando a palavra de Deus. Quero, nesta oportunidade, refletir com os irmãos e as irmãs com o texto de Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos e irmãs, aqui estão palavras de uma densidade semântica extraordinária, mas o tempo disponível que temos não permite que as abordemos de uma só vez. Por isso decidi escolher a expressão culto racional. Culto racional. Especialmente o termo racional, que na língua original é lógica. Na língua que o texto foi escrito, o grego, significa lógica, que em nosso português significa operações intelectuais que visam a determinação daquilo que é verdadeiro e daquilo que não é verdadeiro. Podemos esticar a interpretação afirmando que o culto racional é um culto de entendimento, é um culto com coerência de raciocínio, um culto bem fundamentado, até porque só se é luz no mundo se houver coerência, se houver entendimento, se houver lógica. Só se é fermento da terra. Para fermentar tem um processo de argumentação, há um processo de coerência para poder fermentar a massa toda. E assim o sal também exige um processo de coerência bem fundamentado. A Bíblia diz que nós somos a carta que o mundo pode ler. Uma carta elaborada com lógica, com ciência, com princípio, meio e fim. Paulo não pede, ele não sugere, ele usa o verbo rogar. Ele pede de maneira intensa e profunda e de maneira humilde e perseverante pelos atos misericordiosos de Deus, de acordo com as explicações contidas do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11, que nós nos apresentemos o nosso corpo, não mais o corpo de animais, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo para o sacrifício é o meu, o corpo para o sacrifício é o seu. Um corpo sem mácula, um corpo sem defeito, com visão. Não podia ser um animal cego. Então, o corpo do sacrifício hoje, espiritualmente falando, não pode ser um corpo sem visão. Porque aí o sacrifício é imperfeito. E eu estou falando dentro da racionalidade, que é
é imprescindível na nossa reflexão nesse momento. Então precisa ter visão. O corpo com vida não pode ser estéril. O animal que era oferecido no sacrifício não podia ser estéril. O corpo que nós oferecemos no culto racional não pode ser estéril. Tem que ser um corpo que produz, que reproduz vida. Isso é o culto racional, que a palavra de Deus está dizendo. O texto que trouxemos hoje fala, portanto, de racionalidade. Daí o título para esta reflexão: espiritualidade e racionalidade. Entre os anos 57 e 59 da nossa era, Paulo escreveu exatamente isso. Irmãos e irmãs, inegavelmente, por onde passaram lideranças cristãs com racionalidade, houve mudanças na política, na educação, na medicina, nos direitos humanos, na libertação dos escravos, no progresso dos direitos civis. Atrás das revoluções científicas, tecnológicas, dos grandes filósofos, dos grandes teólogos, nas artes, existiram cristãos com espiritualidade e com racionalidade. E isso persiste em nossos tempos ainda hoje. Onde há espiritualidade e racionalidade, a família prospera, a comunidade cresce, a nação é saudável. Essas pessoas do passado deixaram legados extraordinários para nós, e nós devemos continuar deixando legados extraordinários para as novas gerações. É da idade moderna que nós aprendemos com os grandes homens no mundo da filosofia, das invenções, da música, da educação, da medicina. Ao abraçar esse estilo de vida, de espiritualidade com racionalidade, as pessoas ficam em evidência. Por quê? Pelo dinheiro, pelo status? Não, pela coerência, unindo fé e razão. Fé e razão devem andar juntas, como sempre andaram com os grandes homens e mulheres do passado. E essa escolha fez dessas pessoas razoáveis e sensatas. É isso que nós precisamos nos dias atuais, de mais sensatez, de mais razoabilidade. Elas divulgam, as pessoas sensatas e as pessoas razoáveis divulgam as boas notícias da fé e do conhecimento humano como dons de Deus. Deus é quem confere esses dons. Essas pessoas espalham o quê? Esperança para as pessoas. Elas aceitam as evidências testadas, aprovadas e reconhecidas pelas pessoas que têm legitimidade para fazer isso. Espiritualidade e racionalidade. É dessa maneira, irmãos e irmãs, que se reduz o poder de propagação dos vírus, das bactérias que assolam a humanidade. Tem sido assim. A racionalidade dos cristãos saudáveis permite que eles acreditem na existência de vírus, de bactérias e de outras coisas. Creem que Deus ofereceu sabedoria para que os especialistas,
as especialistas descubram os nossos inimigos e o tratamento para combater as enfermidades e as doenças. Nós cremos, nós somos homens e mulheres de fé e de ciência, mas parece, irmãos e irmãs, que certas pessoas querem ver a olho nu os vírus e as bactérias para acreditarem. Pois eu acredito em Jesus Cristo sem nunca tê-lo visto. Acredito nele de acordo com os relatos do Novo Testamento. Acredito porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Como posso ter certeza de que Deus existe se não creio que especialistas do mundo inteiro viram o coronavírus em seus laboratórios? Veja que a palavra de Deus está falando em Hebreus 11 de certeza. Certeza tem a ver com racionalidade, tem a ver com lógica. Ora, irmãos e irmãs, quando falamos então dessa palavra maravilhosa de certeza, nós estamos falando de segurança plena, de convencimento de que algo é razoável. Deus está falando em Oséias 4:6, algo muito importante, algo maravilhoso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha, irmãos, conhecimento. Sacerdotes sem conhecimento. Quantas lideranças sem conhecimento. Conhecimento envolve intelectualidade, irmãos. Envolve raciocínio. Envolve ponderações. E diz que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Falta aceitar as evidências das grandes descobertas. E a gente precisa acordar para isso. O que é conhecimento? É a compreensão por meio da razão e da experiência. É a razão novamente, é a experiência. Sem conhecimento e experiência, você está longe da verdadeira adoração a Deus. Está na dúvida, está na negação, está distante daquilo que é verdadeiro. Não é? Você está confuso, está na escuridão, porque para caminhar nesse mundo triste, de sombras, de trevas, é preciso ter conhecimento da palavra de Deus. Porque, irmãos e irmãs, nós estamos envolvidos num mar de interpretações emocionais e irracionais. Um ambiente produzido pelas maquinações diabólicas, do pai dos enganos, das dúvidas, das meias-verdades, como ocorreu no diálogo de Eva e a serpente. O mundo não está diferente disso. A serpente antiga está destruindo as pessoas e a natureza. Ela não se aposentou. Cristãos e cristãs que eram fervorosos no início da caminhada cristã estão se apostatando da fé, seduzidos pela serpente, defendendo os princípios de homens, estigmatizando os diferentes, espalhando medo, espalhando inseguranças.
Não, irmãos. Não, irmãs. A nossa missão é espalhar esperança. A nossa missão é espalhar fé. E quando você nega as descobertas científicas, você expõe o seu corpo criado à imagem e semelhança de Deus. Expõe os corpos de terceiros à contaminação. Negando a ciência, você não está sendo vigilante. E o diabo ou o vírus, ou os dois, podem destruir o templo do Espírito Santo. Pense nisso. Reflita sobre isso. Você exclui o espírito de vida e dá boas-vindas ao espírito de morte.